Olá, meus amigos, eu sou Norberto Peixoto, estou falando do grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade. Hoje é uma sexta-feira à tarde, estamos a alguns minutos do início da nossa sessão de caridade, que no dia de hoje será na linha do Oriente, e queremos falar um pouco com os amigos, nesta oportunidade, sobre alguns aspectos da indução do transe de possessão ou incorporação na Umbanda. E a Umbanda que nós praticamos, nós temos sistematicamente ritos e liturgias que procuram propiciar elementos indutores da manifestação ou da incorporação das entidades, caboclos, preto velhos, exus, crianças e outros falangeiros que comparecem para assistir os médiuns. Mas queremos comentar, dividir com os amigos algumas reflexões que nós vivemos pontuando ao longo dos anos e queremos dividir no dia de hoje, longe de esgotar o assunto, porque acreditamos que o tema está em construção, ele não se esgota e ao longo do tempo a gente vai encontrando novos ângulos de interpretação, novas formas rituais, litúrgicas que variam de casa para casa, de centro para centro. Então não se esgota o assunto, nem temos essa pretensão. Então somente vamos dividir algumas reflexões. Acreditamos que a Umbanda tem um núcleo central, que é a manifestação das entidades, dos espíritos, através da mediunidade. E todas as agremiações, centros, terreiros, ilês, de alguma forma, guardadas as diferenças de rituais e litúrgicas, incentivam, estimulam a indução a estados alterados de consciência para que os falangeiros, as entidades, os espíritos se manifestem através dos médiuns. Acreditamos que esse seja um núcleo central que une todos os centros de Umbanda, guardadas as diferenças, como falamos, de rito e de liturgias. Então vamos dividir algumas interpretações, algumas reflexões, dado as nossas vivências ao longo do tempo no grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade. Por exemplo, nós vemos ao longo do tempo, interpretando, refletindo, que o termo incorporação está incorreto. Que a incorporação, nós poderíamos entender que um corpo exterior entraria dentro de um outro corpo. E isso não ocorre. Na verdade, o que ocorre hoje é estados alterados de consciência sem a perda da lucidez total, ou seja, não há a inconsciência. Então nós entendemos que incorporação não quer dizer transe ou manifestação com inconsciência. E também entendemos que o espírito, no seu corpo astral, desencarnado, a entidade, não entra dentro do corpo do médium, nem no corpo astral, nem no perispírito, nem qualquer outro veículo da consciência. Então, vamos fazer uma releitura e tentar sustentar com argumento do termo incorporação. O que é o nosso ver seria a incorporação, de que maneira isso aconteceria? Bom, temos que falar que durante a manifestação, por métodos indutores, que depois nós vamos comentar como são os ritos e liturgias, dentro de um processo que leva o médium a alterar a sua consciência, a sua percepção, nós poderíamos usar o termo dissociação da consciência. Mas o que seria dissociação da consciência que caracterizaria a consciência alterada? Vamos refletir da seguinte forma: a minha consciência, quando está associada, ou seja, ela tem que estar alinhada com o meu eu, associada com o meu eu. Eu sou Norberto, nasci em 1963, estou com 49 anos, sou corretor de imóveis, enfim. Isso é a minha consciência associada com o meu eu. O que seria a consciência dissociada ou dissociação da consciência? Eu, no processo de
transe mediúnico, digamos assim, anímico mediúnico, eu me entrego, esvazio o meu eu, como se houvesse uma despersonalização do meu eu, e a minha consciência, ela se conecta ou ela se associa a um outro eu, que é de uma entidade, de uma consciência extracorpórea que se aproxima. Então eu fico dissociado da minha consciência do meu eu, me despersonalizo e passo a ocupar, através da manifestação, um outro eu, que seria o caboclo, que seria o boiadeiro, o baiano, o exu, o oriental, o preto velho, o herê, a criança, o cigano, o cangaceiro, o médico do espaço e todas as demais formas possíveis e espirituais que os espíritos se utilizam. Então, há um processo de dissociação da consciência, minha consciência se altera, há uma despersonalização do meu eu, e um outro eu externo, uma outra consciência, se ocupa do meu psiquismo. Tudo isso sem que haja a perda da consciência. Ela se altera, mas ela não se perde. De que maneira? No momento do transe, da manifestação, eu mantenho a lucidez, mas eu perco a noção de espaço-tempo, fica alterado, o espaço-tempo ele se altera na percepção do médium, do sensitivo durante a manifestação. O tempo ele fica mais rápido, aparentemente, e a gente fica com uma noção espacial alterada. Nossas capacidades psíquicas se alteram, como por exemplo, clarividência, de perceber e enxergar situações, sentir o que o consulente está sentindo, antever situações, o que a parapsicologia poderia, por exemplo, denominar de retrocognição ou pré-cognição. Retrocognição seria ter percepções do passado, por exemplo, traumas, recalques, situações que estão no inconsciente do consulente, que estão somatizando e causando algum distúrbio, alguma moléstia, alguma doença. E pré-cognição, situações que ocorrerão no futuro. Isso pode chegar no nível de aprofundamento durante o estado psíquico alterado, a capacidade psíquica alterada. Na permanência do transe, da manifestação da entidade, a ponto até do médium ter insights de vidas passadas do consulente, por exemplo, ou ele antever, perceber situações que vão acontecer. E após o término da manifestação, da dissociação da consciência, daquela catarse que acontece após o término dos trabalhos, em que eu assumo novamente 100% da minha cognição e controle psicomotor do meu organismo, do meu corpo, o que acontece? A minha lembrança, a minha memória, ela fica prejudicada, porque eu tenho lembranças rarefeitas e espaçadas do que aconteceu. Eu atendi 10, 15, 18 consulentes numa sessão de caridade com caboclo, pai velho, exu, boiadeiro, cigano, oriental, não importa a forma. E após o término dos trabalhos eu fico com a minha lembrança rarefeita ou espaçada. Eu tenho fragmentos que eu me lembro. Como por exemplo, um médium que não conhece ervas, não conhece fitoterapia e está trabalhando com caboclo, ele prescreve, ele indica. Ao término do trabalho ele tem uma leve noção, porque aquilo também não faz parte do conhecimento dele em estado de vigília. Caracterizando o estado alterado de consciência e a influência de um outro eu, de uma consciência extracorpórea, externa, que altera o psiquismo do médium. Tudo isso caracterizaria, ao nosso ver, na nossa leitura, sem esgotar o assunto, transe mediúnico com lucidez. Lucidez no sentido que há fragmentos de lembrança, embora rarefeita e espaçada, do que ocorreu, e não há uma perda total de consciência. Não existe nosso entendimento mais a inconsciência. São raríssimos os médios hoje ativos e atuantes na Umbanda que são inconscientes e não estão reencarnando mais médios inconscientes. A própria psiquiatria e psicopatologia, que é um ramo da psicologia hoje nos seus estudos, teses de doutorados e mestrados, ela já
reconhece e classifica as experiências rituais indutoras do transe religioso como sinal de saúde. Isso já está comprovado estatisticamente através de casuísticas e grupos de estudo, nessas teses que os psicólogos, psiquiatras e médicos, estudantes do psiquismo vêm elaborando nas academias, que o transe religioso induzido com método, ele leva a uma saúde melhor, tanto do sensitivo, aqueles que vivenciam esses transes, como daqueles que procuram serviço religioso, o atendimento, o amparo religioso, nos locais que atuam com a mediunidade e com a indução ao transe de possessão ou religioso. Para nós finalizarmos essas reflexões, para o vídeo não ficar muito extenso, é importante dizer que no processo de disciplina, de educação dos médiuns, é muito importante a entrega, para as manifestações, e temos um método de controle ritual. Método esse que ele é indutor de estímulos, e controlador dos transes mediúnicos. Ou seja, na Umbanda nós temos a curimba, que são os toques dos atabaques. Nós temos as cantigas, que são inários, ou pontos de raiz passados pelas entidades, que na sua modalidade de sonoridade e com os mantras que estão ali impressos, impregnados como se fossem chaves de estímulo, de abertura do nosso psiquismo mais profundo, eles por si só são indutores dos estados alterados de consciência e facilitam a aproximação dos falangeiros das entidades para que se aproximem, envolvam e irradiem seus médiuns, num processo de parceria, lado a lado. Não esperamos esgotar o assunto, varia de rito para rito, de casa para casa, os elementos indutores desses estados alterados de consciência, essências cheirosas, luzes, cores, mantras, variam os tipos de cantigas, os toques, mas é importante registrar o método ritualístico indutor, facilitador e controlador das manifestações, que ele serve para que tenhamos uma saúde melhor, como já comprova os estudos acadêmicos da área da psiquiatria e psicologia, e levando a gente, o povo de Umbanda, nós médiuns de Umbanda, a lidarmos com isso com naturalidade. Sabemos que vivenciamos dentro dos nossos tempos dissociação da consciência, que não quer dizer transtorno da consciência, através de métodos indutores, que nós temos que nos entregar, esvaziando o nosso eu, despersonalizando o nosso eu, para que os amigos espirituais consigam nos envolver, nos ocupar, alterar a nossa consciência e, num estado de transe lúcido, trabalharmos de forma altruística em auxílio ao próximo, que seria a principal iniciação, digamos assim, espiritual dos médiuns. Concluindo, lembremos que também do lado de lá, no mundo espiritual, os espíritos também estão aprendendo a se manifestar através desses estados alterados de consciência dos médiuns. Nem todos os espíritos nascem sabendo. Então, durante o nosso período de desenvolvimento, muitas entidades estão aprendendo conosco a como eles têm que atuar, influenciando os médiuns que estão destinados a trabalharem com eles. Então é um aprendizado recíproco. Acima de tudo, a confiança na egrégora, a confiança nos dirigentes, a união na corrente e o sentimento de amor no coração e entrega nesses momentos de vivências rituais, com toques, cânticos de Umbanda, indutores do transe anímico-mediúnico de possessão com lucidez. Esperamos ter esclarecido um pouquinho essa breve leitura, que Oxalá nos abençoe. Até a próxima oportunidade.